A maioria da primeira turma do Supremo confirmou a decisão de Alexandre de Moraes, que embasou a operação contra Jair Bolsonaro. A investigação aponta que o ex-presidente, junto do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tem atentado contra a soberania nacional com o objetivo de interferir no andamento de processos judiciais. Desde maio, a Polícia Federal conduz investigação contra Eduardo por suspeita de que ele esteja cometendo crimes ao articular junto a autoridades dos Estados Unidos sanções contra ministros do STF. Em meio às investigações, os policiais apontaram ao STF que o ex-presidente se alinhou às condutas supostamente ilícitas do filho. A conclusão é baseada em publicações das redes sociais e em transferências bancárias feitas por Bolsonaro a Eduardo. Em junho, o ex-presidente confirmou que fez um repasse de R$2 milhões ao filho para que ele pudesse pagar as despesas nos Estados Unidos. Para Moraes, o ápice das práticas criminosas teria sido no início deste mês, com as publicações de Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro por meio das redes sociais. A escalada culminou na carta publicada pelo republicano no último dia 9, quando anunciou a taxação em 50% das mercadorias brasileiras. O ministro destaca que o investigado Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente que sua intermediação com o governo estrangeiro resultou no anúncio do presidente dos Estados Unidos e que a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário, bem como na interferência no andamento da ação penal em que Bolsonaro é réu. Moraes ainda aponta uma declaração do ex-presidente dada nesta quinta-feira. Segundo o ministro, a fala serviu como uma confissão de que o fim do tarifaço estaria condicionado à anistia. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. O advogado e professor da Universidade Federal Fluminense afirma que Bolsonaro pode responder por um crime criado recentemente, assim como outros crimes usados em acusações contra réus da trama golpista. A pena é de 3 a 8 anos de cadeia. Viu-se isso, claro, como uma possibilidade real de obstrução de justiça e investigação, inclusive, que aponta para a possibilidade de um crime até hoje não falado em todo o noticiário, o crime de atentado à soberania. Consultada pelo STF, a Procuradoria-Geral da República entendeu, assim como a PF, que as pressões, os contatos com as autoridades estrangeiras e a aproximação do encerramento do processo penal movido contra Jair Bolsonaro demonstravam o risco de fuga do ex-presidente. E por isso foram aplicadas medidas cautelares que restringem a liberdade de Bolsonaro. Segundo este jurista, indícios frágeis diante da gravidade das limitações impostas. Para ele, não foram detalhados quais eram os riscos de fuga do ex-presidente. Você não pode impedir uma pessoa de ir e vir, que é um direito muito importante, uma liberdade muito importante, por precaução, pelo receio de. Você precisa ter um indício de que aquela pessoa deseja fugir, esse indício precisa ser evidenciável, precisa ser concreto, e isso não está na decisão. Olha, eu sigo com a Paola Cuenca, direto ao vivo de Brasília, porque nesta decisão em que autorizou a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes acabou dando o posicionamento dele sobre o projeto de anistia. Não é isso, Paola? Conta pra gente, por favor. É isso mesmo, viu, César? Na página 33 desse documento, Moraes defende que não restam dúvidas de que Jair e Eduardo Bolsonaro pretendem, com estas pressões vindas de fora, forçar o encerramento da ação penal por golpe que é movida contra o ex-presidente. Acontece que, na sequência, ele cita uma outra saída que é levantada pelos investigados: a aprovação da, abre aspas, inconstitucional anistia, fecha aspas. O uso desse termo, desse adjetivo inconstitucional, por
Moraes neste documento tem peso, porque mostra qual é o posicionamento do ministro em relação a esse assunto. Caso o projeto, por exemplo, avance no Congresso e depois seja alvo de questionamento aqui no STF, por meio deste comentário no documento, a gente já consegue supor como seria o voto de Moraes em relação a anistias. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.